Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão especial realiza audiência para saber como será o Carnaval de 2021. Para a gente não existe ir para o Carnaval, ir para a rua, fazer aglomeração sem uma vacina, sem segurança para as pessoas. Como a pandemia do novo coronavírus vem mudando a etiqueta social, nós preparamos uma matéria especial sobre o Dia da Televisão. A chegada da TV legislativa ela é tão importante quanto a chegada da TV no Brasil. Ela é uma revolução, na verdade, né? Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a maior festa popular do país. Por causa do novo coronavírus, ainda não há uma definição sobre o Carnaval de 2021. Por isso mesmo, a comissão especial que trata desse tema aqui na Câmara Municipal se reuniu em uma audiência pública. Veja na reportagem de Luciana Cabizieri. A Comissão Especial de Carnaval debateu com representantes de blocos, escolas de samba e carnavalescos qual a possibilidade da realização de um carnaval fora de época, a situação dos trabalhadores do setor e como marcar, ainda que simbolicamente, a data da maior manifestação popular a céu aberto do planeta. O representante da Rio Tour, Marcelo Veríssimo, ressaltou que o sambódromo está passando pela segunda fase de obras e que não há previsão para o lançamento do caderno de encargos do Carnaval 2021. A Liga das Escolas, se eu não me engano, semana que vem, ela vai divulgar o posicionamento das escolas, das entidades, sobre ou não ter ou não carnaval no meio do ano, né? Então, quer dizer, a sessão nossa, realmente ela está parada, tá? Está parada esperando um posicionamento da Liesa, né, que eu acredito que deva acontecer agora, no meio da semana que vem, segunda, terça ou quarta, né, justamente para dali a gente tomar o nosso posicionamento e ir em frente. As ligas de blocos de carnaval de rua defenderam a não realização do carnaval enquanto durar o estado de calamidade pública. Para a gente não existe ir para o Carnaval, ir para a rua, fazer aglomeração sem uma vacina, sem segurança para as pessoas, né? E a gente, né, o que a gente tem de alternativa, né? No momento, vários blocos têm oficinas online e continuam ensaiando e continuam, né, mantendo-se ativos e trabalhando. E o que a gente pensa para Carnaval seria lançamento de mais videoclipes, encontros musicais, lives, coisas que sejam seguras para a população. Respondendo pela minha zona oeste, que compreende da Barra da Tijuca a Santa Cruz, nós não vamos fazer carnaval se não tiver a vacina. Por quê? Porque sem ter essa comoção toda, sem a gente saber do vírus, fomos acusados de já ter carnaval, de já ter o vírus no carnaval, e nem por isso fomos irresponsáveis para botar o povo na rua. Imagina em 2021, já sabendo de quantas mortes, de tantas... Apesar do siciliano dizer que não tem pandemia, realmente pode não ter na comunidade. Mas aqui, ao longo da gente, a gente sabe o que a gente sofreu de ser taxado, sendo culpado por causa do carnaval, do vírus do coronavírus. A Liga de Carnaval Sebastiana, que existe há 20 anos, defendeu a aprovação da lei do marco regulatório do carnaval. Não conseguimos votar a lei que nós ajudamos a construir no coletivo, junto nas audiências promovidas por esta comissão. Não conseguimos depois que avançasse, até porque a própria casa não deixou avançar essa votação, né? A gente sofreu aí com adiamentos. Tomara que a gente vote logo isso, Tarcísio, tomara que isso realmente vire uma lei, um projeto, para que a gente não tenha que ficar à mercê de governos que vão trocando, que têm visões diferentes do carnaval, né? E mesmo um governo anterior que gostava tanto, que se dizia gostava tanto do carnaval, não foi capaz de fazer e tomar decisões importantes e radicais para mudar a situação do carnaval. Integrantes da comissão divergiram com relação à realização do Carnaval 2021.
O presidente da Escola de Samba Vila Isabel, Fernando Fernandes, pediu respeito com o carnaval, que alavanca o turismo e emprega pessoas. Eu acho que esse governo agora, principalmente o governo municipal, ele não tem um pingo de respeito pelo carnaval, pela cultura do carnaval. Eu acho que esse respeito, tem que existir mediante qualquer tipo de religião, seja católico, umbandista, candomblecista, crente. Então, quando se fala em verba, em momento algum, eu recebi verba nenhuma da prefeitura. Como é que a gente faz? O carnaval emprega milhões de pessoas, ajuda milhões de famílias, ajuda a comunidade. Nós temos projeto social, temos dentista, aula de dança, tiramos jovens da rua e levamos para nossas escolas. É um meio de ajudar ao poder público. Agora, cadê a contrapartida? Já o carnavalesco Milton Cunha disse que é preciso de atitudes urgentes para ajudar quem mais precisa nesse momento. O carnaval ele não precisa de marcação, por quê? Porque ele é uma expressão espontânea. Então você desce a tua decisão de foro íntimo, você vai lá e faz o teu carnaval. Agora existe esse outro carnaval, que tem dono, é oficial, é organizado, vende ingresso, tem camiseta, carro de som, banheiro. Então, é sobre esse que a gente está falando. É linda a fala do meu antecessor, que fala dos blocos livres, dos não grilhões, é desses, vai ter este carnaval. Depois de uma longa discussão, o representante da Rio Tour disse que ainda não há uma data prevista para que o Carnaval 2021 aconteça. Segundo ele, tudo vai depender das análises feitas pelo comitê científico criado pela Prefeitura. O desejo de todos que tenha carnaval. Então, nós estamos aguardando sim, tá? Aguardando sim alguns posicionamentos, né? Inclusive, uns dizem, né, que a curva está descendo, outros dizem que a curva está subindo, né? Essas coisas todas. Então, são várias opiniões trocadas, né? E a gente, como aqui em Rio Tour, a gente está observando, não é dizer que a gente está observando, a gente está omisso, não, tá? Nós não estamos omissos, sim. Nós estamos, sim, aguardando o nosso comitê científico, né? As pesquisas, as vacinas, o que a gente mais quer, né? E não tem ainda um posicionamento, assim, no caso, correto, né? Sobre essa data, né? Vamos dizer, a data do carnaval. E uma próxima reunião da Comissão de Carnaval ficou agendada para o próximo dia 5 de outubro. O presidente da comissão, vereador Tarcísio Mota, sugeriu a criação de um grupo de trabalho para elaborar um plano emergencial para o Carnaval de 2021. Agora vamos falar sobre comportamento. A pandemia do novo coronavírus continua mudando a vida das pessoas. Mas fica a dúvida: como serão as novas regras de convivência e de etiqueta social? Ela é uma especialista em etiqueta social e boas maneiras. A gente pode usar esse guardanapo aqui para um café da manhã, para um brunch, para um almoço, para um jantar, sem nenhum problema, tá? Não tem nada disso. E aí, o que muda? O que muda é quando a gente fala de guardanapo de coquetel, que é esse aqui, que é 15 por 15, tá? Ele pode ser de tecido ou ele pode ser de papel. E tem esse aqui, que fica entre de tecido e de papel. Mas também é sommelier de chás. E se o chazinho for chá em erva, aí existem duas opções quando o chazinho é em erva. Ou o bule, eu ia falar teteira, tá vendo como eu sou trocada? Ou o bule, ele vai ter o próprio infusor dentro dele, né? Que é o mais interessante, se vocês quiserem comprar um bule e quiserem tomar bastante esse chá em erva, que é uma qualidade maior, melhor que a do sachêzinho. Não que o sachê seja ruim, não que não é para tomar, nada disso. Eu tomo, hoje eu passei tomando sachêzinho. Mas o chá, quando ele é em erva, ele tem a melhor qualidade. Desde março, Fabi Calvo viu crescer a procura por seus cursos. Eles têm 60 horas de duração. As aulas são às segundas e quintas, com 3 a 4 horas de duração por dia. Com a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, muita gente procurou uma vida com mais elegância. Mas, para a especialista, é apenas uma volta ao passado. E eu acho que foi um resgate mesmo da gente respeitar o próximo, respeitar esse limite que tem, né, entre uma pessoa e outra. É um respeito que sempre existiu e que, com o passar do tempo, com a vida corrida que nós temos, acaba que foi passando, as pessoas foram diminuindo esse espaço, várias coisas foram acontecendo, mas eu acho que é simplesmente resgatar algo que já existe há muito tempo.
Outro item que passou a fazer parte da lista de consultas de Fabi foram as polêmicas máscaras, que se tornaram itens do vestuário em todo o planeta. Uma das grandes dúvidas é a questão da máscara, se eu chego num local, na casa de alguém ou algum local, eu posso tirar minha máscara? O que eu tenho que fazer, né? Como eu vou proceder na hora de receber alguém? Eu mando a pessoa tirar a máscara, eu fico de máscara? Tem muita dúvida no sentido do uso da máscara em si e da questão de, eu vou entrar no elevador, a pessoa está entrando muita gente, o que eu faço, né? Realmente as pessoas têm muita dúvida e essa preocupação mesmo de não ser indelicado ou até quando eu posso falar sem estar sendo uma pessoa muito rude, aumentou bastante mesmo a preocupação das pessoas, né, nesse tema. Apesar de obrigatórias, as máscaras nem sempre ocupam a parte correta do rosto. Não é difícil vê-las no queixo e até na cabeça das pessoas. Uma resistência que pode ser explicada pela falta de hábito e até de empatia, mas que para Fabi Calvo não são a maioria dos casos. Muitas pessoas ainda não conseguiram entender a real importância dessa pandemia, né? Muita gente tem resistência de usar a máscara, muita gente acha que isso é bobeira, muita gente, mas eu acho que a grande maioria teve essa consciência sim, teve essa consciência. Pelo menos aqui onde eu moro, eu observo as pessoas com esse cuidado de estar sempre limpando a mão com álcool gel. Se tem mais pessoas no elevador, já aconteceu comigo, as pessoas esperam, dão distanciamento, né? Abriu, voltou o comércio aqui, então você vê que todos os locais se adaptaram com marcação e as pessoas respeitam. Pelo menos onde eu estou, eu presencio um respeito muito grande das pessoas quanto a essas regras. Nunca presenciei nenhum atrito, nenhuma resistência, eu pessoalmente. E as pessoas que chegam até mim, eu percebo essa grande preocupação de até quando eu posso ir, não quero ser indelicado com o outro, o que eu posso fazer sem ser indelicada, sem agredir. Então eu percebo, apesar de todo o caos e de toda a seriedade que eu vejo como um ponto positivo na relação entre as pessoas. É indelicado eu pedir para alguém colocar a máscara se eu chegar num local em que as pessoas não estão usando? Indelicado pode até ser, mas se faz necessário. Aí vai depender, dependendo do lugar que você chegue e as pessoas estejam sem máscara, eu te diria que antes de você tomar a atitude de pedir à pessoa que coloque a máscara, realmente ver se tem a necessidade de você permanecer naquele lugar. Se de tudo não tiver, por exemplo, se você for a um consultório médico, que é muito difícil até acontecer isso, que eu peguei um exemplo bem duro, consultório médico, vai numa recepção de um escritório e a secretária estiver sem máscara e você tiver que permanecer lá por alguma coisa, né, por algum motivo de força maior, você pode estar perguntando, né, o que aconteceu, não está usando a máscara, de uma forma bem delicada. Mas eu te falo que sempre a primeira opção é você realmente se perguntar, eu preciso estar aqui? E aí você se retira. Caixa vai abrir 79 agências neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial e de saque emergencial do FGTS. O atendimento será a partir das 8 horas da manhã. De acordo com o banco, não é necessário chegar antes da abertura. A Caixa vai abrir 79 agências nesse sábado para o pagamento do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. O atendimento será a partir das 8 horas da manhã. De acordo com o banco, não é necessário chegar antes da abertura. Quem nasceu em janeiro tem direito a sacar o auxílio emergencial em dinheiro. Os saques são pessoais e só podem ser feitos nos valores estipulados pelo governo federal em R$ 300 e, no caso de mulher provedora do sustento da família, R$ 600. O pagamento do benefício obedece ao calendário do programa, que segue até 30 de setembro. Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social final 1. O pagamento das parcelas atende quase 13 milhões de famílias cadastradas no programa Bolsa Família, consideradas aptas ao recebimento. No total, a Caixa realizará o pagamento de 4,3 bilhões de reais para mais de 16,3 milhões de pessoas. Já o saque do FGTS beneficia os nascidos em maio, que também poderão retirar o valor em espécie.
As agências da Caixa vão abrir das 8 da manhã ao meio-dia, exclusivamente para atender os inscritos no auxílio emergencial e no saque emergencial do FGTS. Na cidade do Rio de Janeiro, 33 agências da Caixa estarão abertas, das quais 16 localizadas na Zona Norte, 12 na Zona Oeste, 4 na Zona Sul e uma no Centro. A relação completa das unidades bancárias podem ser conferidas no site da Caixa. www.caixa.gov.br/agência sábado. O governo do estado vai cadastrar a partir desta segunda-feira os profissionais de cultura para a renda emergencial da Lei Federal Aldir Blanc. Artistas, produtores, técnicos, artesãos e outros trabalhadores da área têm até 19 de outubro para solicitar o auxílio. O valor estipulado é de R$ 600, quantia que será paga por 3 meses consecutivos, podendo ser prorrogada caso haja disponibilidade orçamentária. A inscrição pode ser feita pelo site cultura.rj.gov.br. E você vai ver no próximo bloco, televisão brasileira completa 70 anos. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. Os candidatos que fizeram o Enem 2019 e que não tenham diploma do ensino superior podem se inscrever até o dia 30 deste mês para as bolsas remanescentes do ProUni. Ao todo, são 90 mil vagas que não foram ocupadas no segundo semestre, ou por desistência ou por falta de documentação. Para concorrer à bolsa integral, o candidato precisa ter renda familiar bruta mensal de até R$ 1.558,50. Já para tentar a bolsa parcial, que oferece 50% de desconto, a renda deve ser de até 3 salários mínimos. O site para inscrição é prouniportal.mec.gov.br. Os símbolos como, por exemplo, a bandeira nacional revelam a identidade de um país para o mundo. A repórter Mariana Rosadas foi até as ruas para saber se as pessoas conhecem essas representações históricas. A bandeira brasileira, o hino nacional, o brasão da República e o selo nacional integram a Constituição do país. Olha, para ser sincero a você, conheço muito, mas não sei quais são. Pena que quase ninguém respeita, né? Esse é o problema. Bandeira, acho que só. 18 de setembro é o Dia dos Símbolos Nacionais, conjunto de representações de valor histórico e que formam um senso de identidade de nação. Tais ícones ganharam força de lei em 1971, durante a ditadura militar. De acordo com a norma, a bandeira nacional, por exemplo, deve ser hasteada todos os dias no Congresso, nos palácios, nas sedes dos ministérios, tribunais, nas sedes de governos estaduais, assembleias legislativas, prefeituras e câmaras de vereadores, nas repartições públicas próximas da fronteira, nos navios mercantes e nas embaixadas. 18 de setembro de 1822 foi quando Dom Pedro, e na época o país nem se chamava ainda Império do Brasil, ainda era Reino do Brasil, tinha acabado de obter a sua emancipação política. Então o jovem, né, príncipe regente, só seria coroado imperador em dezembro, 1º de dezembro, depois disso, resolveu, em linha com os demais estados e com as demais nações que ele conhecia no mundo ocidental, escolher símbolos para esse novo país. A gente costuma escutar que a bandeira é verde, tem o retângulo verde em referência às nossas matas, o losango amarelo em referência ao ouro, né? E o círculo ali com ordem e progresso, né? Como símbolo da bandeira republicana brasileira. Foi criada ali na proclamação da República. Mas teve uma disputa. Se queria substituir a bandeira antiga por uma bandeira nova. E aí os liberais brasileiros que proclamaram a República e que tinham como modelo os Estados Unidos, fizeram uma bandeira que tem o mesmo desenho da bandeira norte-americana. A diferença é que no lugar, né, das cores dos Estados Unidos foram colocados o verde e amarelo. Essa bandeira, assim,
não caiu no gosto, as pessoas realmente acharam aquilo horroroso. Dom Pedro II teve o desprazer de, numa embarcação para o seu exílio na Europa, a bordo de um navio que tinha essa bandeira, né? E aí os positivistas agiram muito rápido e pegaram a antiga bandeira do Império, aquela do 18 de setembro, aquela de 1822, né, que era o losango verde, em referência à dinastia Bragança, a dinastia de Dom Pedro I. O losango amarelo é uma referência à primeira esposa de Dom Pedro I, Leopoldina da Áustria, que era da dinastia Habsburgo. E no centro havia o brasão do Império. Os positivistas, depois da proclamação da República, para tirar aquela bandeira cópia dos Estados Unidos, substituíram o brasão do Império pelo círculo azul, salpicaram umas estrelinhas para representar os estados, né, que eram as antigas províncias do Império, como um símbolo da autonomia dos estados, como um símbolo do federalismo, e colocaram uma parte do lema deles. O lema dos positivistas era amor, ordem e progresso. Eles deixaram o amor de lado e ficaram só com ordem e progresso, que é a bandeira que a gente conhece até hoje. O hino nacional, como se conhece, também não se trata da versão original da música. A mesma lei que determina a canção como um símbolo nacional também reza que ninguém pode ser admitido no serviço público sem que demonstre conhecimento da letra e da melodia. A melodia, né, que a gente hoje conhece, todo mundo reconhece, né, pelo Francisco Manuel da Silva, né, e que era usada aí extraoficialmente como hino do Brasil. Logo após a proclamação da República, no 15 de novembro, chegou a ser puxado um concurso para definir um novo hino nacional. Mas antes que o concurso fosse terminado, houve uma certa pressão para a manutenção dessa melodia, dessa música que era conhecida, e aí a letra que acabou vencendo, né, junto com uma música, acabou virando o hino da proclamação da República, que é mais conhecido hoje, muitas vezes associado ao samba da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, do Carnaval de 89, cujo refrão dizia liberdade, liberdade, abrasada sobre nós. O samba enredo pegou o refrão desse que era para ser o hino nacional, mas acabou se optando, né, pela manutenção da música antiga. A letra do nosso hino, ela surge enquanto um poema do Duque Estrada de 1909 e só foi oficializada enquanto letra do hino em 1922, por ocasião do centenário da independência do Brasil. Já o brasão de armas, ou brasão da República, encomendado pelo primeiro presidente, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, é de uso obrigatório pelos 3 poderes e deve estar presente em todos os prédios públicos, além de quartéis militares e policiais. Esse tipo de simbologia era muito cara, não só à elite política do Império, da monarquia, né, os brasões, os símbolos, como também aos nossos militares. Daí a identificação da necessidade de estabelecer um símbolo de armas para o Brasil. Por isso que nesse brasão nós temos uma espada, só dá para ver basicamente a ponta e o cabo dela na base, né? E naquele contexto da proclamação da República, o Brasil era um país predominantemente agrário. A maioria da sua população vivia no campo, trabalhava na terra e dependia da agricultura para sobreviver. Sem contar com o fato de que, naquele momento, o café era o principal produto da pauta de exportações do país. Chegou a bater cerca de 70% de tudo que a jovem República exportava. Menos conhecido dos signos, o selo nacional é usado para autenticar os atos de governo, diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais. O que atestava se um documento era oficial, se um documento era verdadeiro? Os documentos emitidos pelo Estado brasileiro necessitariam, assim, de um selo. E aí se optou por utilizar o círculo, lembrando ali o mesmo círculo que havia sido introduzido na bandeira republicana, com as estrelas, com o lema Ordem e Progresso, e na sua borda, originalmente, né, o primeiro nome do Brasil republicano, que era Estados Unidos do Brasil, quando a República foi proclamada. E essa foi a denominação até 1967. Foi na Constituição de 67 que o país adotou a denominação que a gente conhece hoje, República Federativa do Brasil. Todos os países do mundo possuem símbolos nacionais que, unidos ou individualmente, promovem a representação da soberania de uma nação. Acho que o mais senso de identidade é mais respeitar as pessoas. Esse que eu acho que é o centro, esse que é o senso de identidade. A televisão está em festa. Há 70 anos era feita a primeira transmissão na extinta TV Tupi.
Nós preparamos uma reportagem contando essa história e mostrando os próximos desafios. CYE 439, Canal 4, São Paulo. Emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina. Imagina a seguinte cena: toda a família reunida em frente a um aparelho de televisão com imagem preta e branca. Eles assistiam um filme, uma série, uma novela, um desenho ou até mesmo um programa de auditório. Assim foram os primeiros anos da TV no Brasil, um cenário muito diferente do que conhecemos hoje em dia, não é? Produto raro nos anos 50, hoje a televisão está espalhada pelas casas. Tem na sala, nos quartos e até na cozinha. É tanta tecnologia, tanta proximidade que às vezes parece que a ficção vira realidade. A televisão trouxe para dentro da sua casa imagens e assuntos que até então você não tinha a menor ideia que poderia acontecer. Mas no começo não era assim. A primeira transmissão aconteceu no dia 18 de setembro de 1950, na cidade de São Paulo. A pioneira foi a TV Tupi, de Assis Chateaubriand. 200 aparelhos foram instalados por toda a cidade. Atônitos, os poucos que conseguiram assistir se depararam com a atriz Sônia Maria Dorsi, que na época tinha apenas 6 anos e estava fantasiada de índia, símbolo da emissora. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Hoje, Canal 4. Ainda era tudo tão precoce que a Tupi não tinha programação definida para o dia seguinte. Uma saída foi copiar os programas que faziam sucesso na rádio. Mas os tempos passaram e o que era amador virou profissional. O produto que era de elite virou popular. Uma programação foi surgindo pensando em cada telespectador. A diversidade ganhou espaço, o jornalismo também. Cid Moreira e Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional. A partir do momento em que a televisão foi se popularizando e passou a dar acesso a pessoas com uma situação financeira menor do que as que tinham naquele momento, ela passou a se consolidar definitivamente. Pelas telas da TV passaram grandes coberturas. A primeira delas, a ida do homem à Lua. Teve também a Guerra do Iraque, a clonagem de animais, o atentado terrorista das Torres Gêmeas, o acidente aéreo da Chapecoense e tantos outros. A TV completa 70 anos em 2020 e quem está em festa é a Rio TV Câmara. Prestes a completar 17 anos, a emissora possui conteúdo 24 horas e está na TV aberta no canal 10.3. Marcelo Malacrida, presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, disse que a criação de uma TV legislativa pode ser comparada à criação da televisão aberta. A chegada da TV legislativa ela é tão importante quanto a chegada da TV no Brasil. Ela é uma revolução, na verdade, né? Porque você tinha uma casa legislativa, um legislativo que você só é acompanhado pelo setorista até então, né? Do jornal, da TV, do rádio. E aí você implanta uma TV dentro da sua casa legislativa e você passa a ser fonte geradora da sua própria notícia, né? Isso para a democracia e para o processo de formação da cidadania, de construção da cidadania brasileira, é algo que, na minha opinião, revolucionário. Além de entreter, a televisão funciona para dar transparência aos atos dos governos. É o caso, por exemplo, da Rio TV Câmara, que cobre diariamente as ações da Câmara Municipal. O fenômeno TV legislativa ele é recente, né? Ele é de do final dos anos 90, 1997, com a aprovação da Lei do Cabo. As casas legislativas, então, começam a montar as suas emissoras pelo país. Hoje você tem aí centenas de emissoras espalhadas pelo país, se não forem milhares de emissoras espalhadas pelo país. A maior audiência da TV legislativa, a gente não pode negar, e sempre será o plenário, tá certo? As transmissões do plenário ao vivo, elas são o nosso, digamos assim, o nosso produto principal. O Brasil é o único país que você tem
sessões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça sendo televisionadas e mostradas ao público o que está acontecendo. Mas isso foi uma forma de democratizar mais ainda a televisão. Porque no momento em que você quando vota em determinado deputado, você não fazia ideia antes como é que era a performance desse deputado, a não ser que você lesse e tivesse informações de como é que ele estava atuando no Legislativo. Hoje, você pode acompanhar as comissões, você pode acompanhar as sessões na Câmara e no Senado Federal, e o eleitor passa a conhecer ainda mais o seu representante, seja ele o deputado estadual, federal, o vereador ou o senador. Apesar de todas as inovações, a televisão encontrou um concorrente à altura. O streaming é a tecnologia de transmissão de conteúdo online. Não tenha dúvidas que a televisão, e ela já vem fazendo isso, ela vai ter que se adaptar aos novos tempos. Houve uma mudança muito grande com a chegada do streaming, que é uma coisa que fez com que a televisão viesse a se adaptar, e todos estão se adaptando. Eu acho que nós ainda temos no Brasil a televisão aberta, muitos anos ainda de estrada. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Antes de encerrar, eu te convido a assistir uma reportagem exibida aqui no jornal há 2 anos sobre a Feira de São Cristóvão, que está completando 75 anos e ganhou uma programação especial por causa da data. Obrigado pela companhia.